Shalom, eu sou Silvana Amara, bem-vindo ao curso de formação de obreiros. Nós estamos no primeiro módulo, nós estamos estudando sobre o poder da justiça de Deus, que é a nova criatura. E esse é o fundamento, é a fundação, a base da nossa vida com Deus. Então não adianta falar assim, eu sou estudante de teologia, eu sou doutor em teologia, se você não entender o básico do básico do básico, que é a nova criatura. Porque todo o evangelho é baseado nessa experiência da nova criatura. É a experiência pós-cruz, é a experiência de nós termos sido transformados pelo poder do Espírito Santo, a partir do que? Do homem interior que foi regenerado na cruz, através do sacrifício de Jesus e da presença do Espírito Santo em nós. Então, essa nova criatura, ela é a justiça de Deus, é isso que nós estamos vendo aqui. Esse curso de teologia é um curso de teologia transformacional, porque visa transformar a sua vida e a te ajudar a transformar a vida das pessoas que você ministra para ela. Hoje, nesta aula, nós vamos estudar a consciência do pecado. O que a consciência do pecado nos traz, nos causa. E agora nós vamos ler esse texto em Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 diz o seguinte: ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas boas, jamais pôde aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Até aqui. Então, nós estamos falando da consciência do pecado. Aqui, lá no livro de... O que você vai fazer? Esqueci. Copia aí. Tem que copiar. Em Levíticos, no livro da lei, um animal deveria ser oferecido a cada 12 meses. Então, de ano em ano, tinha que se oferecer um animal para, por sacrifício para perdão dos pecados, para expiar os pecados do povo. A palavra expiação quer dizer cobrir. Então, essa palavra expiação, no grego, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, no grego não existe essa palavra. A palavra mais próxima para expiação significa remeter ou acabar com isso. Né? Remeter a, acabar com isso. Então, o sacrifício de Jesus não só cobriu o pecado por apenas 12 meses, de forma alguma. Jesus acabou com o pecado. Isso é tremendo, isso é boa notícia, isso é o evangelho, isso é boas novas. Jesus acabou com isso. Jesus acabou com o pecado na cruz. Então, o sangue de Jesus não só cobriu o pecado, ele acabou, eliminou com o pecado completamente, de uma vez por todas. Com esses pensamentos em mente, tendo essa mente agora de que Jesus acabou de uma vez por todas com o pecado e com a maldição que vem com o pecado, então nós vamos agora partir para os próximos versículos. Agora no versículo 2 de Hebreus 10, nós vamos continuar lendo e já vou aproveitar para pedir aí, deixa o seu joinha, já deixa o seu gostei, envie esse vídeo para seus amigos, para o seu grupo de oração aí na igreja, para as pessoas que você está discipulando, ok? Então, em versículo 2 de Hebreus 10, se não fosse assim, não teriam deixado de ser oferecidos o quê? Os sacrifícios. Pois se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, nunca mais teriam consciência do pecado. Isso é sério, isso é sério. A consciência do pecado bota a gente numa encrenca muito grande. Voltando aqui, gente, o que é essa consciência do pecado? Não ter essa consciência do pecado. O sangue de Jesus, ele acabou com o pecado completamente, aniquilou, destruiu o pecado, destruiu as consequências do pecado, tanto no corpo quanto eternamente. Então, nós vemos aí, eu já fiz isso, com certeza você também deve ter feito, que nós temos um falso senso de humildade, né? Esse falso senso de humildade, o que é? É você tentar ser humilde de forma falsa. Vai orar, o que você ora? Ai, Senhor,
eu me coloco diante de ti, esse pecador que sou, eu não mereço, Senhor, estar aqui, ai, né? E a gente vai longe nessas falsas humildades, nesses crentez que a gente arruma por aí. E a gente acha que está abafando, que está sendo humilde, e a gente está sendo ignorante da palavra. Nós estamos sendo ignorantes, emprestando nossos lábios para Satanás usar contra nós, né? Então, o que acontece? Eu estou seguindo a apostila aqui para eu não falar mais do que está aqui no texto, depois eu explico. Então, ao tentar ser humilde, o que acontece com a pessoa? Ela se defrauda, ela engana a si mesma. Quando a pessoa tenta ser humilde, ela se engana. Por que ela se engana? Pois ela está fazendo isso no braço da sua própria carne. Ela está sendo humilde para chamar atenção para ela. Ou melhor, no seu esforço próprio, ela tenta se apresentar justificada e santa diante de Deus. O falso humilde, ele tenta se apresentar dessa forma diante de Deus e não vai funcionar. O Senhor nunca pediu para mim ou para você nos desfigurarmos, confessarmos palavras negativas diante do trono dele, mas ele disse para que você e eu pensássemos nos outros mais do que nós pensamos em nós mesmos. Então, não é chegar diante do trono de Deus com essa falsa humildade, batendo no peito, se desfigurando, mas aí a gente perde e peca por não levar as pessoas conosco à medida que nós oramos. A elevar as pessoas, o status das pessoas conosco. Porque se a gente não se vê como justiça de Deus, nós não vamos ver o outro. Quando você não se vê como justiça de Deus, você não vai olhar para o outro e falar, não, ele está dando uma varadinha na água aqui, mas ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ou ela é, né? Então, o que isso quer dizer? Que a gente está se defraudando? Que significa que quando você estiver de pé como justiça de Deus, vestido com robe, né, com as vestes de favor, que você deve também elevar o seu companheiro de fé acima de si mesmo. Então, a gente chega como justiça de Deus, lembra que Jesus é a justiça de Deus, nos justificou e agora ele te chama para o ministério, para você também ser a justiça de Deus, mas também apresentar os outros diante de Deus como justiça de Deus. Nós precisamos elevar os outros ao nível que nós estamos. Não é usar esse linguão, esse bocão que nós temos para derrubar a pessoa, para falar mal da pessoa, né? Então, quando você se desfaz, se torna mais baixo do que é. Ah, eu sou pecador. Ah, eu sou não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, isso aí já acabou. Se você é nova criatura, você é regenerado no Espírito. Porque nós vamos tratar, lá no meu canal Coisas da Alma, você vai ver que o mundo de iniquidade habita na alma. E a nova criatura onde está? Está no Espírito. E a nossa alma, que é a nossa personalidade, ela é a inimiga de Deus. E nós precisamos ensinar a nossa alma o caminho da santidade, o caminho da obediência. A primeira coisa que você precisa convencer a sua alma, sua mente, sua emoção, seu comportamento, é que você é justiça de Deus. É a primeira mensagem que a tua alma tem que entender bem, que você é nova criatura e que você é a justiça de Deus. Então, a maioria dos crentes, quando a gente pergunta, crentes ou cristãos, né? Quando você pergunta para eles se eles são justos, eles vão responder de imediato, eu não. Eu estou tentando. O que essa pessoa está tentando fazer? Ser humilde. Você é justa? Imagina que eu sou justa. Imagina, não. Bom é Deus. E a gente vai assim, né? Mas, gente, isso é falsa humildade. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo diz que eu sou justa. Você é justa? Sou uma justa que estou sendo a cada dia transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas uma parte de mim é 100% justo. E essa parte de mim que é 100% justo, é o meu espírito. É onde eu nasci de novo. Então, talvez você que está aí me ouvindo fazendo esse curso seja uma dessas pessoas com falso humilde, que isso também não vai te ajudar em nada. Nós precisamos agora começar a nos ver como Deus nos vê. Porque se você não se vê da forma que Deus te vê, você não ganha nada de Deus. Você não recebe nada de Deus, não tem herança com Deus.
Qual que é o problema de eu ficar falando que eu sou pecador? Porque olha aqui, ó, eu falo o que eu falo, vai ter alguém para dar um feedback em cima do que eu estou falando. Romanos 8:1 diz, o ponto principal, Romanos 8:1, portanto, agora já não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Nós não estamos mais condenados, nós estamos em Cristo. Então, você pode estar falando de maneira que você se sente, da maneira que você foi treinado pelo sistema, ou pela sua família, ou pelo sistema religioso ao seu redor para pensar. Você está falando deste modo por ignorar a palavra de Deus e o que ela realmente fala sobre a justiça. A gente está repetindo feito papagaio sem entender o que estamos falando. E o pior é que a gente ensina e prega de púlpito esse negócio, né? Então, a consciência do pecado nos faz focar no pecado e fazer do pecado o centro da nossa pregação, e não a justiça. Mais uma vez, para ficar bem claro, quando nós temos consciência do pecado, a gente vai lá no texto bíblico e abre a Bíblia no domingo, abre a Bíblia nos dias de culto, e nós vamos focar no pecado e vamos pegar essa pregação e vamos usar como chicote no lombo da crentaiada. Nós vamos bater, e a gente acha que está bonito, que está servindo a Deus, está agradando a Deus. Pode ser que sirva para alguma coisa. Há proveito, mas qual proveito que está gerando na vida da igreja? Não está gerando transformação. Nós não transformamos, nós não ajudamos as pessoas a passar pelo processo de transformação da mente, pregando o que ela já sabe, pregando que ela já se acusa de ser pecadora. Isso não vai mudar a situação da pessoa. Então, essa consciência do pecado vai levar o pecado a ser o centro da nossa pregação. Mas e se a gente mudar essa consciência do pecado para uma consciência de justiça? Qual vai ser o foco da minha pregação? A justiça. A justiça e todas as bênçãos que a justiça traz junto com ela. Muda muita coisa na sua vida e muda muita coisa na vida do irmão. Eu fiz um propósito na minha vida de nunca mais ouvir pregação louca. Gente, o que mais tem por aí é pregação doida, nos acusando, fala de ministérios, é gente metendo o pau, falando de ministério, falando de pastores, falando de pecado, falando da vinda do anticristo, falando do fim do mundo. E o que isso está causando de transformação na minha vida? Nada. Então eu quero palavras que me ajudem a transformar, a alcançar o meu alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Se tornar a imagem e semelhança de Jesus na terra. Eita glória! É sermos para o mundo Cristos. Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito de vida. Ser igual a Jesus para essa geração. É fluir a identidade de Jesus através da minha. Então, não vou ficar focando no que não interessa. Tem que focar no que interessa. Cristo, Ele é a esperança da glória em nós. Então, os cristãos, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos debaixo de uma nova aliança em Cristo. Acabamos fazendo o quê? Pregando a velha aliança. Ao invés de pregar boas novas, nós ficamos pregando, falando desse pecado. O pecado já foi lidado na cruz. E a pessoa que está aí dentro da tua igreja, ouvindo o seu sermão, ele está aí arrebentado pelo pecado. Ele já sabe as consequências do pecado, agora ele precisa ser restaurado na alma, precisa ser restaurado a sua identidade com Deus. E isso não virá através da consciência do pecado, mas através da consciência de que eu, você e o irmão que te ouve, o irmão que nos ouve, somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Focar na justiça, ensinar sobre essa justiça. Então, se você prega condenação, a pessoa vai ter o quê? Uma consciência de condenação. Então, a gente anda colocando por aí rótulo nas pessoas. Quando a gente prega a partir desse prisma, a gente põe rótulo. E mesmo que você não ponha esse rótulo deliberadamente, a pessoa se põe. E isso torna 100% consciente do pecado. E ela vai o quê? Ser um neófito na fé a vida toda, porque essa consciência do pecado impede a pessoa de crescer, de atingir maturidade espiritual. Então, toda vez que você decidir andar em direção à justiça de Deus, toda vez que você fala, não, agora eu vou acertar a minha vida, vou permitir que o Evangelho transforme a minha vida, Satanás ele vai se opor dizendo para você assim,
Lembra? Tá lembrado das coisas feias que você fez? Tá lembrado daquele pecadinho, daquele pecadão? Ele também vai dizer para você, não espere que Deus esqueça tudo isso. Outra coisa que o diabo vai dizer para você, quem você pensa que é? Você é indigno demais para se aproximar de Deus. Essas são as acusações que virão na sua mente quando você estiver caminhando nessa direção de ter a sua identidade restaurada. E a primeira consciência disso é que você é a justiça de Deus. Então, quando o inimigo está batalhando aí na sua mente, enchendo seu saco, né, falando para você o que você é ou não é, deixa de ser, te acusando, fazendo o papel dele, o que você precisa fazer? Focar na palavra de Deus, em quem Deus é, na sua santa palavra, porque a palavra de Deus é a tua garantia que o sangue de Jesus te purificou, acabou de uma vez com todas, com os teus pecados, os meus também. Os nossos pecados não existem mais. E como você age agora em posse dessa revelação de Jesus Cristo? Como que eu e você vamos agir agora em posse dessa revelação? Você e eu, nós vamos falar com o seu pensamento. Nós vamos pegar esse pensamento, voltando aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu voltei demais. O inimigo está falando assim, lembra das coisas feias que você fez? É um pensamento negativo. Outro pensamento, não espere que Deus esqueça tudo isso. Segundo pensamento. Quem você pensa que é? Terceiro pensamento. Você é indigno demais para se aproximar de Deus. Quarto pensamento, quinto. Acho que eu pulei a conta aqui. Você vai ver que cada um desses aqui é um pensamento negativo. Eu vou pegar esse aqui, ó. Lembra das coisas feias que você fez? O que você vai fazer? Esses diálogos interiores, internos, vão estar aí na sua mente, batalhando, te acusando. Você vai dizer o seguinte, você vai pegar esse pensamento, fala em nome de Jesus, pensamento de que eu sou indigno, pensamento que Deus vai se lembrar do meu pecado, eu agora, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia da minha mente, em nome de Jesus, saia do meu sistema psíquico, lá vai a Silvana, sistema psíquico, saia do meu sistema psíquico agora, em nome de Jesus. Eu sou uma nova criatura, sou justificado pelo sangue de Jesus e nenhuma condenação há para mim, pois eu estou em Cristo. Ah, glória a Deus, aleluia. Você vai ter que fazer isso todos os dias da sua vida, até o dia da tua morte, porque é isso que eu estou fazendo. Desde que eu aprendi, a partir de 2019, que eu estou me esmerando em ensinar sobre identidade em Cristo Jesus. A maior batalha que eu enfrento todos os santos dias é contra os pensamentos satânicos, pensando através da minha mente. O diabo, ele pensa através da sua mente, isso eu vou explicar mais para frente lá no canal Coisas da Alma, para você entender como que a batalha da mente vai ser algo que você vai ter que fazer todos os dias, pelo menos 300 vezes no dia. Por quê? Porque nós temos, em média, uma aceleração de pensamento, nosso pensamento ele flutua, né, na nossa mente, em média de 180 a 260 pensamentos por dia ou mais. Né? Vou falar só esses por enquanto. E eu vou ter que passar o dia todo quase vigiando o que eu penso. Uma pessoa saudável mentalmente, ela vai ter somente 6 tipos de pensamento correndo a mente dela o dia todo. Vê quantos pensamentos passam na sua cabeça da hora que você levanta até a hora que você dorme, para ver se a sua mente está saudável. Isso faz parte da nossa transformação. Então, quando o inimigo começar a pelejar aí na sua mente, te acusando, você vai capturar este pensamento. Você vai dar voz de prisão para este pensamento e você vai ordenar que ele saia do seu sistema psíquico. Ah, Silvana, o que é sistema psíquico? A sua personalidade é um sistema psíquico, é a forma que você pensa, a forma que você tem emoções e a forma que você se comporta. Isso é chamado de sistema psíquico. E o que gera uma ação na minha vida? Pensamentos.
Então, se eu tenho um pensamento negativo ruim de mim mesmo, baseado numa mentira de que Deus não me perdoou, eu vou agir durante o dia como alguém que não foi perdoado por Deus. E vou aceitar mais e mais acusações do inimigo. Junto com isso vai vir mais uns 240 pensamentos em cima, né? Então, nós temos que ter essa consciência de eu não sou pecadora, eu sou justificada, eu sou justa, eu sou a justiça. Melhor, mais do que ser justa, eu sou a justiça de Deus. É a minha identidade, é quem eu sou, é quem você é. Você é a justiça de Deus, é a tua essência. Agora, o rótulo do pecado, ele vai fazer de você o quê? Olha uma pessoa que vai andar aí com o rótulo do pecado. Ela vai dizer, bom, sou apenas um velho pecador, salvo pela graça. Sou um pecador salvo, mas continuo pecando de vez em quando. Eu já ouvi isso, você já ouviu, e eu também já falei, com certeza você também já falou. Aí outro vai falar assim, eu sou um santo pecador, etc. Esses são exemplos de rótulo de pecado ou pecador. Gente, isso é diabólico. Isso não condiz com o que Jesus pagou lá na cruz para mim e para você. Eu não sou pecador mais coisa nenhuma. A parte de mim que peca, eu estou lidando com ela, eu estou ensinando a minha alma a obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espelho para a minha alma e eu tenho que focar os meus olhos na palavra e agir sobre a palavra, deixando a palavra me transformar à imagem e semelhança de Jesus. Por quê? O meu espírito já é a imagem e semelhança de Jesus. Agora eu tenho que pegar a minha alma, que é o meu sistema psíquico, e começar a ensinar a minha alma a verdade da palavra de Deus. E a primeira que você vai ensinar é essa, que você é a justiça de Deus. Então, nós temos que ter isso em mente. Eu não sou pecador, você não é pecador. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. É a parte de nós que peca, essa nós vamos lidar com ela, como ensinando-a a obedecer à palavra de Deus. Agora, escreve aqui embaixo, Romanos 3, 23. Agora, nós vamos ver o texto de Romanos 3, 21 a 26, diz assim. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Olha aí. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. O meu exercício para você aqui é você pegar uma caneta vermelha e você vai circular quantas vezes apareceu aí a palavra justiça nesse texto de Romanos 30, de 21 a 26. Já copie aqui o texto. Então, nesse texto que as pessoas usam para falar do pecado, na verdade, Paulo está falando da justiça. E aí, o que a gente faz? A gente foca no negativo ao pregar e não foca na mensagem de transformação do reino de Deus, que é que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos que focar na justiça e não no pecado. Esse texto é um texto constituído em torno da justiça de Deus. Circula aí quantas vezes, conte quantas vezes apareceu a palavra justiça nesse texto. Então, porém, devido a essa consciência do pecado, do pregador que está pregando, né? Porque vai depender de quem está pregando, essa consciência do pecado, nós pregamos uma frase, o único versículo que não se refere à justiça de Deus, e nós pregamos sem mencionar os outros versículos. Nós vamos mencionar todos, menos os da justiça. Portanto, todos hoje sabem mais sobre o pecado do que sobre a justiça. Por que não está havendo transformação na igreja? Por que a gente não vê os crentes sendo transformados? Os católicos também sendo transformados. Porque nós estamos pregando, esse aqui não é a mis, não, aqui é mais, viu? Nós estamos pregando mais sobre o pecado
usando o púlpito para pregar mais sobre pecado do que sobre a justiça de Deus. Aí esse tipo de pregação vai levar a gente ao quê? Nós vamos, vamos ler aqui. Com isto você sabe do que você nasceu. Você nasceu de Jesus, você nasceu da palavra de Deus, mas você não tem a menor ideia dentro do que você foi gerado. Então, com esses tipos de pregação que foca no pecado, você sabe que você nasceu de Deus, mas você perde a revelação dentro do que você foi gerado. Gente, isso aqui vai causar uma transformação na sua vida. Vai causar uma transformação em todas as áreas da sua vida, esse conhecimento que você é a justiça de Deus. Porque nós nos tornamos mestres de Satanás. Nós vamos dominar o sistema. Nós vamos dominar o sistema. Por quê? Porque como justiça de Deus, nós vamos tomar de volta o domínio, nós vamos exercer o domínio de Gênesis 1:27. Ninguém consegue exercer domínio ali se não tiver a consciência do que e dentro do que você foi gerado. Lembra que nós não somos mais homens adâmicos, nós somos homens crísticos. Nós fomos gerados dentro de uma nova espécie, e essa nova espécie recobrou em Cristo Jesus toda a autoridade no céu e na terra, e nós temos toda a autoridade para botar a obra de Satanás, o fim na obra de Satanás em um dia. Jesus, um homem só, acabou com Satanás. Imagina uma geração de Cristo sobre a terra, homens, mulheres que estão se levantando com a identidade de Cristo, estão assumindo essa identidade, estão ensinando a sua alma como ser, como se portar em Cristo. Essa geração, nós vamos ver, gente, milagres acontecendo um em cima do outro, transformação. Por quê? Porque nós estamos nos levantando como Cristos. Eu e você, nós fomos gerados dentro de uma espécie crística. E depois nós vamos continuar falando sobre isso. Desde já, gente, nós vamos para a próxima aula. Deixa o seu joinha, compartilhe esses vídeos, oferte, claro, oferta. Compra aí também a apostila para você poder estar ministrando esse curso ou esse discipulado na sua igreja. Fica com Deus, a gente se vê. Até a próxima aula.